Salve, salve, concursista! Em nosso último episódio do Guia do CNU, nós vamos falar sobre vagas reservadas. Você com certeza já escutou falar sobre cotas, mas você sabe como isso funciona? Vamos compreender os mecanismos da reserva de vagas e entender como é que ela impacta na classificação do CNU e também em outros concursos públicos, porque a mecânica é basicamente a mesma. Então, reserva um tempinho aí da sua atenção para essa missão, que começa logo depois da vinheta. Fala-se, vamos começar do começo? O que é reserva de vagas? Bom, você sabe que um concurso público tem várias vagas disponíveis. A maioria dessas vagas pode ser disputada por qualquer pessoa, mas algumas dessas vagas são reservadas. Isso quer dizer, elas são separadas especialmente para quem se encaixa em certos critérios, como ser negro, ter alguma deficiência, ser indígena, ter estudado em escola pública, critério de renda, entre tantos outros. Essas regras existem para tentar corrigir desigualdades dentro da nossa sociedade e garantir que todos tenham mais chances, e chances justas, de entrar numa universidade pública ou no serviço público. Partindo dessa ideia de reserva de vagas, a gente pode dividir as vagas de um concurso em dois grandes grupos. As chamadas vagas de ampla concorrência, que qualquer pessoa pode disputar, e as vagas reservadas, que são aquelas que somente as pessoas que cumprem determinados requisitos podem tentar, eles podem se candidatar. As duas principais reservas de vagas nos concursos públicos e também no CNU são as reservas para as pessoas negras e para as pessoas com deficiência, PCD. Vamos começar então falando da mecânica da reserva para pessoas negras. Mas eu quero lembrar que a mecânica aplicada para a reserva de pessoas negras é basicamente a mesma mecânica que vai ser aplicada para qualquer outro tipo de reserva. É que no CNU as principais reservas são para pessoas negras e PCD, por isso que a gente vai falar delas. Mas se houver algum outro concurso que tenha outro tipo de reserva de vagas, vai funcionar basicamente do mesmo jeito, a mecânica é igual. Para as pessoas negras, existe uma lei federal, a Lei 12.990 de 2014, que define que 20% das vagas nos concursos públicos do governo federal devem ser reservadas para as pessoas negras. Isso desde que o concurso ofereça pelo menos 3 vagas. Ou seja, com menos de 3 vagas, não tem reserva. Com mais de 3, passamos a ter as vagas reservadas. A lógica é assim. A terceira vaga é a primeira vaga reservada. Depois vem a 8ª vaga, a 13ª e assim por diante, contando sempre de 5 em 5. Mas cuidado, fora do CNU e também do âmbito federal, ou seja, cada prefeitura, cada estado, elas podem ter regras que sejam um pouco diferentes para a aplicação, como, por exemplo, esse percentual. E uma coisa, não é automática a sua concorrência para essa reserva. Só concorre a essas vagas reservadas quem manifesta a vontade, quem avisa lá na hora da inscrição que vai concorrer a essas vagas reservadas. Além disso, quem se declara negro, por exemplo, vai passar por um processo chamado heteroidentificação, em que uma comissão avalia se a pessoa atende àqueles critérios, ou seja, se ela se enquadra como negra conforme os critérios que estão lá no edital. Se é por um acaso a comissão negar, se a comissão de heteroidentificação reprovar aquele candidato, por exemplo, ou seja, disser que ele não faz jus a concorrer àquela vaga reservada, a pessoa, mesmo reprovada na heteroidentificação, ela ainda pode continuar no concurso, mas a sua nota vai ser lida, ou seja, ela vai passar a disputar como se estivesse na ampla concorrência. Então, se tiver nota para ampla concorrência, vai passar da mesma maneira.
ok? Mas se você quiser melhorar a concorrência desse conteúdo, pô, reserva a sua atenção para dar um like nesse vídeo, por favor. É o seu like que vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é reservado para as pessoas mais importantes, que ele é relevante para outras pessoas que também estão na jornada de concursos. Então faz o seguinte, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E, se você conhece alguém que também se interessa por concurso público, você tem uma missão: compartilhar esse vídeo com ele, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar a falar da concorrência com as vagas reservadas. Quem concorre às vagas para negros também concorre às vagas gerais de ampla concorrência ao mesmo tempo. Isso quer dizer que se a pessoa passar com uma boa nota e conseguir a vaga na ampla concorrência, ela nem vai usar a vaga reservada. Essa vaga vai para outro candidato negro da lista. Mas, se alguém que passou pela cota desistir, o próximo da fila da reserva é que vai assumir essa vaga. Se não tiver mais ninguém na lista de pessoas reservadas, né? Ou seja, na lista de pessoas negras, aí sim a vaga volta para ampla concorrência. Mas, Wallace, se existem diferentes fases no concurso, como é que fica essa história de reserva de vagas? Se um concurso tem várias fases, como o CNU, que tem a primeira fase objetiva e a segunda fase discursiva ou de redação. Nesses casos, o candidato negro pode estar aprovado nas duas listas, a de ampla concorrência e as vagas da reserva. Isso daí é muito importante da gente entender. Por quê? Porque ele até pode perder uma posição numa fase, mas ganhar a posição na outra. É porque dessa forma a gente garante que ele tem a chance de ser chamado por qualquer uma das listas, dependendo de como esse candidato se sair em cada fase. Eu vou colocar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que no nosso concurso existem 5 vagas, 4 para ampla concorrência e 1 reservada para negros. Aqui, nesse caso, eu vou colocar 3 vezes o número de classificados. Eu sei, no CNU eles chamam 9 vezes o número. Então, assim, no meu exemplo, eu ia ter que colocar 45 candidatos só porque eu coloquei 5 vagas. Daí eu fiz com menos, tá? É só para não complicar e ficar um pouco mais simples, tanto de eu fazer quanto de entender. Então vamos fingir aqui, né, que para o nosso exemplo são 5 vagas e vamos chamar 3 vezes o número de candidatos. Porque aí eu consigo fazer com um total de classificados menor, né? Com 15, fica uma tabela melhor para você. A ideia é só mostrar como é que os nomes aparecem na lista, né? Na ampla concorrência de um lado, reserva de vagas do outro, né? Então, o que você está vendo aí? Olha lá, a gente tem na fase, né, a prova objetiva, aí tem a posição. Vamos lembrar? Eram 5 vagas, 4 para ampla concorrência, tá? Então a gente está vendo ali, né, na ampla concorrência, né, os candidatos estão ranqueados. Candidato 1, 2, 3, eles estão sendo chamados de candidato negro A1, depois AC, ampla concorrência 1, 2, 3 e 4. Então a gente tem aí esses caras que foram chamados, ou seja, foram chamados as 12 maiores notas, né, ampla concorrência, 4 vezes 3, né, 3 vezes a vaga, então 12 candidatos para ampla concorrência e 3 candidatos negros. Agora repare que os 3 candidatos negros da ampla concorrência, eles já estão classificados sem necessidade da reserva. Então eu vou classificar 3 candidatos negros. Por quê? Porque se são 5 vagas, é isso que você tem de entender. Se são 5 vagas, eu vou chamar, no caso aí são 3 vezes, eu vou chamar 15 pessoas, tá? Esses 3 candidatos negros que passaram pela ampla concorrência, eles não estão ocupando a vaga reservada, ok? A vaga reservada, né, eu estou chamando 3 candidatos da reserva de vagas para essa vaga reservada. Ou seja, no final, eu tenho 15 candidatos para fazer a segunda fase. 12 pela ampla concorrência e 3 pela reserva de vagas. Não importa se na ampla concorrência houver candidatos que sejam declaradamente negros. Não tem problema, eles têm nota para estar na ampla concorrência, então eles vão estar ali, né, onde a sua nota os colocou, ok? Aí vamos agora passar para a segunda fase. Olha agora na segunda fase a gente já tem uma bagunça.
Né? Por quê? Porque as notas mudam, eles fizeram a prova discursiva. E aí, ao fazer a prova discursiva, é importante que você note a coluna de posição. Né? Então, você tem ali a mudança da posição. Eu mantive a ordem dos candidatos, então tem lá o candidato negro A1, AC1, a ampla concorrência 1, ampla concorrência 2. Mas o que você pode perceber? Né? Nesse segundo exemplo, a gente tem um resultado da segunda fase. O candidato que estava em primeiro lugar, ele continuou como primeiro lugar. Né? Então, lá, o candidato em primeiro lugar era o candidato negro A1, ele foi o primeiro da prova objetiva e continua sendo o primeiro da prova discursiva. Então, ele foi o primeiro colocado, né, nessa fase geral. Tá? O candidato que ficou em segundo lugar manteve o segundo lugar, mas o candidato que ficou em terceiro, aí, ó, ele não foi classificado, ele ficou em sexto. Né? Só vão classificar os 4. Então, a gente tem aí de amarelinho, né, os candidatos que foram classificados, né, pela ampla concorrência. O candidato negro A1, o candidato da ampla concorrência 1, o candidato da ampla concorrência 4 e o candidato da ampla concorrência 6. Isso aconteceu por conta das notas desses candidatos. Aí a gente tem em vermelhinho aquele candidato que foi reprovado. Ou ele faltou, ou ele tirou 0, não tem problema nenhum. Agora, reparem, né, que esse candidato que estava ali em primeiro lugar e que continuou como primeiro lugar, o fato de que ele tenha optado pela reserva de vagas não mudou nada na vida dele. Por quê? Porque ele foi aprovado pela ampla concorrência. Ele é o primeiro colocado do concurso. Ele entrou numa das 4 vagas de primeira concorrência. Por isso que ele está de verdinho ali. Por isso, né, que ele foi apto duplamente. Ele até poderia figurar no quadro da reserva de vagas, mas não precisou da vaga das reservas. Ele, na verdade, já arrumou a vaga dele pela ampla concorrência. Já o candidato negro A2, que estava em 5º lugar e que continuou em 5º lugar, ele estava em 6º lugar, na verdade, né? Passou para 5º lugar e, como eram 4 vagas, ele não entrou. Ele não conseguiu a vaga dele na ampla concorrência. Mas, quando a nota dele é jogada para a lista dos candidatos de reserva de vagas, a gente percebe que houve, sim, uma modificação, tá? Então, ali na lista das vagas reservadas, o candidato A1 não figura mais porque ele já arrumou a vaga dele na ampla concorrência. O candidato A2, que não conseguiu uma vaga na ampla concorrência, mesmo que tenha entrado ali na segunda fase pela ampla concorrência, não importa. Como ele não conseguiu a vaga dele no final ali na segunda fase pela ampla concorrência, ele passou para a coluna do lado, como se fosse uma espécie de classificação paralela. E aí, nessa classificação, o candidato A2, ele passa a ser a maior nota da lista das vagas reservadas. Então, ele vai ocupar, né, a vaga reservada. Então, ele acaba, né, conseguindo essa vaga, ok? E os outros candidatos, né, que não foram reprovados vão formar uma lista de espera. Essa lista de espera vai estar ranqueada pelas notas desses candidatos. Wallace, como é que funciona a reserva para PCD, especialmente no CNU? No CNU, assim como em outros concursos federais, a regra para a reserva PCD diz que pelo menos 5% das vagas de concursos devem ser reservadas para essas pessoas com deficiência. Mas a lei, ela não estabelece apenas o mínimo, ela também estabelece um limite máximo, é um máximo de 20%. Então, o mínimo de 5%, o máximo de 20%. A primeira vaga reservada para PCD é a 5ª vaga. Então, assim, a gente vai ter aí um concurso com 5 vagas, uma dessas vagas vai ser, né, para PCD. Aí, depois dessa 5ª vaga, nós vamos ter a primeira vaga sempre depois de um grupo de 20 vagas. Como assim, Wallace? Então, quando a gente pega numa ordem, vai ser a 5ª vaga, a segunda vaga vai ser a 21ª. Aí depois a 41ª, depois a 60ª. Wallace, eu não entendi, mas por que isso? É para garantir que pelo menos 5% das vagas, né, sejam sempre de PCD, o mínimo de 5%. Né? Então, quando você tem 5 vagas, uma é de PCD, o que significa que você já bateu o limite dos 20%, mas se você tiver 20 vagas, né, ou seja, eu tenho 20 vagas, vão ser 19 vagas não PCD e uma vaga PCD. Cumprir os 5%.
E aí, no próximo grupo de 20, a primeira vaga é sempre do PCD. A 21ª, a 41ª, a 61ª. Isso garante que o mínimo de 5% das vagas sejam sempre reservadas para os PCDs e que não ultrapasse o limite máximo de 20%. Mas, como sempre, alguns outros órgãos, prefeituras, Estado, pode ter algum tipo de regra diferente. Tem comprovação também para PCD? Sim. Para concorrer como PCD, a pessoa precisa provar a deficiência. Geralmente com um laudo médico detalhado, né, que inclui o CID, o código da doença ou da condição. Em alguns casos, o INSS pode fornecer um certificado. Tá? Se ninguém com deficiência for aprovado, aí a vaga reservada volta para a lista geral de ampla concorrência para ser ocupada ali pela ordem de classificação. Vou colocar para você, olha aí, um exemplo de distribuição de vagas. Vamos fingir aqui que a gente tem um concurso com 45 vagas. A gente aqui não está colocando as 9 vezes, as 3 vezes, aqui são as vagas. Então saiu lá o concurso, tem 45 vagas. Como é que vão ser distribuídas essas vagas? Ampla concorrência, AC, 20% de negros. Então o que a gente tem? Terceira vaga, olha a vaga número 3 ali, reservada para negro. Aí depois a gente conta 5, então é a terceira, depois a 8ª, depois a 13ª, a 18ª, a 23ª, a 28ª, a 33ª, a 38ª e a 43ª. E temos aí as vagas para PCD. Lembrando, a primeira vaga é a 5ª, depois a 21ª e depois a 41ª. Em um concurso com 45 vagas, vamos ter 3 vagas para PCD. Se chegamos juntos até aqui, temos então uma missão cumprida. Reserva de vagas é um assunto muito comentado, mas muito pouco explorado no seu funcionamento real. Se você se enquadra nos critérios, leia o edital com mais atenção ainda para que você possa saber quais são direitinho ali os requisitos, os prazos, como é que funciona o processo de seleção, de identificação, de comprovação. Não deixe passar nada. Aliás, se é para deixar alguma coisa, deixa um comentário aqui, né? Se você ainda quer saber mais alguma coisa sobre o CNU ou sobre o outro concurso, vai, participa, deixa seu comentário. Confie nos seus estudos e dedique-se. Nada de atalhos. Quem tem missão não se perde no caminho. Um grande abraço e até mais!